Olá, segundo ano. Então, hoje nós vamos iniciar, então, o reino Monera, né, o conteúdo novo, pós-vírus. Vamos iniciar, então, agora o primeiro reino, né, a ser estudado, porque no segundo ano vocês ficam, então, com o conteúdo dos reinos, né? Então, esse será o nosso primeiro reino. Peço que vocês tiveram já, na aula passada, eu já coloquei algumas imagens para que vocês coloquem, né, algumas palavras no caderno de vocês. Então, eu coloquei lá a sala de aula invertida. Então, lá vocês já têm o conhecimento, né, na verdade é o pré-conhecimento de algumas palavras que hoje, então, eu estarei explicando aquelas palavras para que vocês coloquem no caderno de vocês o significado, né, que são características importantes do reino Monera. Então, são características que são marcantes, são próprias dele. No ano passado, quando a gente já estudou células, nós já falamos muito do reino Monera. Principalmente falamos, né, dos seres procariontes. Então, assim, vocês já têm uma base legal deste conteúdo. Então, agora a gente vai ver características adicionais. Então, eu vou pedir, a única atividade que vocês terão para hoje é assistir a videoaula, fazer anotações no caderno, né, do que vocês acabaram já colocando no caderno na aula passada. Então, hoje vocês têm o complemento, vocês têm a explicação daquelas palavras e façam o desenho de uma bactéria no caderno, porque faz parte deste conteúdo, é de suma importância que você reconheça, né, uma estrutura de uma bactéria. A biologia, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, assim, tanto que hoje nós estamos em casa, né, por causa da biologia. Então, o que é o SARS-CoV-2? Né, o causador da Covid-19. Isso é um assunto dentro da biologia muito discutido, que são os vírus. Então, a biologia, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, as bactérias também fazem parte do nosso dia a dia. Para você ter uma noção, dentre os trilhões de células que nós temos mais bactérias do que células na formação do nosso organismo. Essas bactérias, elas trabalham em conjunto com o nosso organismo, então a gente precisa delas para uma melhor funcionalidade, né, de algumas ações do nosso metabolismo. Então, as bactérias, algumas sim causam doenças, mas a grande maioria delas fazem parte do nosso dia a dia, né? Até na produção, por exemplo, de queijos, na produção de iogurte, nós temos as bactérias. Então, temos as bactérias que são benéficas, mas também temos aquelas patógenas que vão causar algumas doenças. São micro-organismos que nós precisamos entender porque fazem parte do nosso cotidiano. Então, vamos aqui. Esta imagem aqui é uma imagem bem simples, né? É uma imagem que vocês precisam colocar no caderno de vocês para entender algumas estruturas que eu vou explicar. Daí também eu vou pedir para que vocês, então assim, vocês vão assistir essa videoaula e depois vocês vão assistir novamente para colocar essas características e vão pausando o vídeo para escrever o que significa, então, cada palavra. Vamos lá. Nós temos uma estrutura de uma bactéria e nós temos aqui parede celular, sim, né? As bactérias, elas possuem parede celular para sua proteção, porque são seres unicelulares. Se são seres unicelulares, significa que possuem apenas uma célula. Então, eles têm uma estrutura como proteção, que é uma parede celular, depois que vem a membrana plasmática. Mas algumas bactérias vão possuir mais uma estrutura, que é uma cápsula. Então, essas são aquelas bactérias mais resistentes ainda, porque elas vão possuir uma segunda proteção. Essa daqui é uma bactéria mais simples, né? Ela possui aqui, ó, parede celular e esta linha de dentro aqui é a membrana plasmática. O que são os ribossomos? É a única organela que as bactérias têm. Ano passado a gente enfatizava muito isso, tá? Então, assim, todas as células procariontes possuem apenas uma organela, que são os ribossomos. Por quê? Qual é a função dos ribossomos? Sintetizar proteínas. Para que precisa sintetizar proteínas? Para produzir material genético. Mas para que precisa material genético?
porque essa célula vai se duplicar, é a divisão celular, que vocês também estudaram ano passado. Meu, como é bom ser a professora do próximo ano, né? Eu já sei o que vocês estudaram ano passado, então eu já sei como que eu posso cobrar um pouquinho a mais, né? Então aqui tem os ribossomos que, então já foi explicado o porquê. A funcionalidade é sintetizar proteínas para que essas proteínas formem depois, né, o material genético, porque ele precisa ser duplicado para essa célula sofrer uma divisão, porque a reprodução desta célula aqui é uma reprodução assexuada por divisão binária, ou seja, ela é uma célula, então ela vai se comportar como toda célula se comporta, se dividindo ao meio, né? Ou seja, sofrendo uma mitose. Então, se ela se divide ao meio, então de uma eu tenho duas novas bactérias. Plasmídio, esse nome aqui é muito danadinho para cair em questões de vestibular, muito. O que é o plasmídio? O plasmídio aqui, ó, geralmente ele está em formato circular, tá? É um fragmento de DNA, é uma cópia do DNA. Então, o DNA de células procariontes, vocês já sabem que o DNA de células procariontes, ele fica espalhado no citoplasma, né? Vocês já sabem disso. Então, o plasmídio é um pedaço desse DNA, que vocês vão entender logo para que serve esse pedaço de DNA. Por que essa bactéria deixa um pedacinho de DNA ali, né, do lado, sobrando? Será qual é o objetivo disso? Continuando. Nós temos o mesossomo, que é uma pequena dobra na membrana plasmática, né? Que é tipo uma invaginação, que é por onde vai entrar e sair substâncias para dentro desta célula, né? Que vai ser feito o transporte através da membrana plasmática. Pelos sexuais. Os pelos sexuais não é esse nome, tá? Mas aqui eu não achei uma outra imagem assim mais adequada, né? Para o objetivo da minha explicação. O nome aqui não são pelos sexuais, tá? São fímbrias. Essas fímbrias, elas também são conhecidas como pili. Então, são fímbrias, também conhecidas como pili. Por que aqui está como pelos sexuais? Porque algumas bactérias vão usar essa pili, né, para fazer uma reprodução diferente. São bactérias que são mais evoluídas, são bactérias que querem trocar o material genético. Qual material genético elas querem trocar? Opa, plasmídio. Então, o plasmídio que está aqui, ó, esse plasmídio será repassado através destas pili, né? A pili que faz parte das fímbrias, que são todos esses pelos sexuais aqui, ó. Todos os pelos sexuais são as fímbrias, né? Cada pelo desse eu chamo de pili. Então, as bactérias, elas vão se ligar pela pili, elas vão se encostar uma na outra. Elas acabam se encostando uma na outra e elas vão passar. Então, uma bactéria vai passar esse plasmídio para outra bactéria. Mas qual é o objetivo disso, professora? Trocar material genético. Porque já que essas bactérias, elas fazem a divisão binária, elas são todas clones. Lembra da mitose? Mitose são células clones. Elas sofrem divisão, são todas clones. Então, não tem variabilidade genética. Então, para a sobrevivência delas, isso é algo ruim. Então, o que ocorreu? Como sempre, os seres vivos são muito sábios, né? A natureza é muito sábia, sempre existe uma evolução, né, por trás de qualquer obstáculo. Algumas bactérias acabaram tirando pedaço do seu DNA, deixando ele em movimentos circular no citoplasma, e quando ela encosta em outra bactéria, ela troca, ela manda esse plasmídio para outra bactéria. Então, a outra bactéria vai ganhar um trecho de DNA diferente, ou seja, ela vai se tornar uma bactéria mutante, uma bactéria nova, porque ela vai alterar o DNA dela. E alterando esse DNA dela, depois ela vai lá, consegue se dividir e vai fazer novas bactérias com material genético diferente. Então, isso aumenta a variabilidade genética das bactérias. Então, isso também é uma evolução no caso das superbactérias,
tá? Então, as superbactérias, aquelas bactérias mais resistentes, acabam passando o trecho do DNA que carrega essa informação de bactéria mais resistente, ela acaba passando pela pile para as outras bactérias, então tornando um exército de bactérias mais resistentes. Nucleóide é o material genético, é o DNA, né, que está aqui espalhado no citoplasma porque é uma célula procarionte. Os únicos seres procariontes são as bactérias. Os únicos seres procariontes fazem parte do reino Monera. E a membrana celular que toda célula tem, né? Não existe célula sem membrana celular. Então, aqui são as estruturas mais básicas, tá? Agora, nós temos aqui uma célula mais evoluída, né? Uma bactéria mais bonitinha, mais evoluída do que aquele desenho que a gente acabou de visualizar. Então, aqui, nós temos essa célula, tem aqui todas as suas fímbrias, onde cada fímbria, olha ali, eu chamo de quê? De pile. Cada fímbria dessa é um pile por onde vai passar, então, o plasmídio, né? Que é o pedaço ali de material genético. Então, aqui está o plasmídio, ó, está todo aqui condensado aqui no citoplasma para ser repassado, então, um pedaço de DNA. Tem os ribossomos, que já foi explicado, o citoplasma, a membrana plasmática, que é a primeira camada, a primeira membrana, depois vem a parede celular e esta aqui já é uma bactéria mais resistente, ela ainda tem uma cápsula, né, para ter uma maior proteção. E nós temos um flagelo para a locomoção desta bactéria. Ela também usa aqui as fímbrias como locomoção, tá? Mas as fímbrias, a principal funcionalidade é, na verdade, a sua reprodução, né? A troca de material genético. E aqui no meio, então, nós temos o material genético que está espalhado no citoplasma. Então, essa é uma imagem, né, bem comum quando a gente fala de bactérias. Qual é a morfologia? Esta imagem eu coloquei para que vocês colocassem, que já tivessem isso no caderno também, né? Qual é a forma dessas bactérias? Então, algumas bactérias você consegue classificar de acordo à forma. Então, primeiro, qual é a forma de coco? Coco é esférica. Então, nós temos a forma de coco, nós temos os diplococos, que são duas, ó, di vem de dois, então são duas bactérias de forma circular juntas. Nós temos os estreptococos, que é em forma linear, né, em forma de fila, ó, uma do ladinho da outra. Nós temos a tétrade, que vem de quatro, então nós temos quatro bactérias de forma circular juntinhas. A sarcina, que já são 8, tá, bactérias aqui, né? Então, estão todas grudadinhas, também em forma aqui de um quadrado, né? E nós temos a Staphylococcus. Staphylococcus é em formato, então, de cacho de uva. Então, vocês precisam, sim, saber essas formas de bactérias, porque será cobrado, sim, em algum momento. Em provinhas, né? Daí nós temos a segunda, que é o bacilo, que vocês conhecem, lactobacilos, né? Ah, eu vou tomar lá o leite fermentado porque tem lactobacilos vivos. Todo iogurte tem lactobacilos, tá? Primeira coisa, não precisa tomar o Activia somente, que é ótimo para a tua flora intestinal. Não é só o Activia. Todo iogurte carrega lactobacilos, ou seja, bactérias em forma de bacilos, todo. Claro que quanto mais industrializado, menos lactobacilos. Sabe aquele grego? Aquele grego é quase um creme, né? Aquele grego ou danoninho, eles têm menos ou quase nada de lactobacilos, tá? Porque ele é mais gordura. Então, ele passa por mais processos químicos e daí esses bacilos acabam morrendo nesse processo de industrialização, tá? Quanto mais natural, iogurte natural contém mais lactobacilos vivos, né? Então, aqui, a forma de bacilos, nós temos os estreptobacilos, que são bacilos também em linha, ó, como tem os streptococcus, que são todos em fila, em linha, aqui os streptobacilos também, tá? Também segue essa lógica, né? Todos aqui em linha.
Depois nós temos os flagelados, então é um bacilo cheio de flagelos, né, para sua melhor locomoção. Nós temos em forma de esporos, que é uma forma também de disseminação dessas bactérias. E outras formas, que é o vibrião, que é conhecido como formato de vírgula, tá? Temos o espirilo, que é um formato de espiral, e nós temos as espiroquetas, que são mais finas e mais compridas, também em forma de espiral, só que elas são mais finas e compridas. Então, aqui nós temos as doenças bacterianas. As doenças bacterianas, eu vou destacar as mais importantes. Depois eu vou colocar esses slides lá para vocês, para que vocês tenham também esse material lá no Google Sala de Aula, tá? Aqui é mais a explicação. Depois esses slides ficam lá para que vocês possam imprimir ou colocar mais alguma informação no caderno de vocês. Também vou colocar este conteúdo, né, fazer um resuminho para que vocês tenham também no caderno ou em uma folha em forma de impressão. Então, aqui, nós temos a cólera, tá? Então, a cólera geralmente em países, em locais, em região que são mais pobres, que não tem saneamento básico, em que a água tem contato com o esgoto, tem contato com o lixo. Então, a disseminação dessa doença, ela se dá mais nessas regiões que não tem saneamento básico, tá? Então, é a ingestão de água ou alimentos contaminados, né, com este tipo de bactéria que vai ocasionar a cólera. A cólera é diarreia, então, por causa da diarreia excessiva, a pessoa pode morrer por desidratação, porque ela acaba perdendo muito líquido. Por quê? Lá no intestino grosso, que é onde a gente forma as nossas fezes, também é o local de absorção de água. Então, a gente usa a água para a formação das fezes e também no intestino grosso, o que sobra dessa água vai, né, para o nosso organismo. Então, ele é absorvido no intestino grosso. Então, se a pessoa está com diarreia, ela não absorve essa água acaba indo toda em forma de fezes, então são fezes mais líquidas, né? Então, aqui o saneamento básico e noções de higiene seriam os meios de profilaxia, ou seja, né, o meio de prevenção. Tem também a difteria, não é tão conhecida assim, que ela é também um meio de contágio, é pela saliva ou pelo ar. São lesões nas vias respiratórias e vai causar asfixia, então, ou seja, a pessoa por lesão nas vias respiratórias, né, que é a traqueia que vai até os pulmões, ela não consegue respirar, ela pode morrer, então, por falta de conseguir respirar. Tem vacinação, tá, para esse tipo, então, de doença bacteriana. O tétano, que é muito conhecido, né, todas as pessoas, eu acho que precisam, né, e eu acho que agora também é uma obrigação, por causa da matrícula, você precisa tomar todas as vacinas, precisa estar em dia, e o tétano também é ocasionado por bactérias. Ela penetra na lesão, então assim, a bactéria que causa o tétano, ela não gosta de oxigênio, ela é anaeróbia. Então, quando você se machuca, você acaba pisando em um prego, em alguma coisa mais suja, né? Pontiaguda que seja suja. Então, quando você acaba pisando, né, em um prego enferrujado, alguma coisa do tipo, você vai ocasionar um furo muito grande. Então, se você ocasiona esse furo, essa bactéria, ela penetra e fica dentro do teu organismo onde não tem muito oxigênio. Então, ela consegue sobreviver ali, ocasionando, então, o tétano, tá? Nunca é uma superficial. Então, quando você se corta, né, de forma superficial na primeira camada da pele, por exemplo, você não tem risco de contrair o tétano. Agora, quando fura, quando atinge mais a parte interna do teu organismo, tem mais possibilidades, então, de adquirir o tétano. Paralisia muscular, né? Então, acaba ocasionando uma paralisia muscular e pode também ocasionar a morte por causa desta paralisia. Vacinação, então é um meio de profilaxia. Coqueluche, né, saliva e ar também são os meios de contaminação. É uma tosse muito seca, mas também tem vacinação. Pneumonia já é conhecido, né? Então é pela saliva ou pelo ar. Então por isso que quando a gente está em um ambiente de inverno, tem muitos casos de pneumonia, porque geralmente a gente fica em ambiente mais fechado. Então se uma pessoa tiver
ela acaba passando isso para as outras pessoas. Infecção pulmonar e tem vacinação também para a pneumonia causada, então, pela bactéria. Botulismo, muito interessante o botulismo. O botulismo é pela ingestão das toxinas. São bactérias botulínicas que produzem toxinas. Geralmente são aquelas que contaminam alimentos. Então, quando a gente compra um alimento enlatado, que se ele estiver estufado, significa que essas bactérias já estão se alimentando, fazendo a decomposição daquele alimento e ao decompor elas produzem gases. Então, por isso que a lata fica mais inchada, tá? Não coma alimentos que estão enlatados, que estão, né, com a embalagem, com a lata mais inchada, porque ela pode conter essa bactéria botulínica. E essa bactéria botulínica é altamente mortal, então ela vai paralisar os músculos, como também aqui a do tétano, tá? Se paralisa os músculos, vai paralisar, por exemplo, até as tuas funções respiratórias. Pode paralisar, você não vai conseguir respirar, porque o teu organismo, para respirar, ele faz de modo automático, né? Então, são músculos que obedecem estímulos nervosos que farão você respirar de modo automático. A gente não fica parando para ver se a gente está respirando ou não. É o nosso organismo que faz de forma automática. E se há uma paralisação, você pode ficar sem respirar, por exemplo. Tá? E daí isso pode te levar à morte. Mas existe uma curiosidade muito bacana. Sabe o Botox? O Botox que a mulherada coloca, né, para prevenir rugas, que aliás vocês estão me devendo, eu acho, né, uma aplicação de Botox já desde o ano passado, né, mas tudo bem, né? Então vamos lá. O que é o Botox? Já que essas bactérias causam, né, paralisia muscular, então na estética, né, na biomedicina, eles tiram essas toxinas dessas bactérias, colocam, né, em um produto próprio para a pele e eles injetam. Então, eles injetam aqui na pele, tá? Eles fazem pequenos furos, né, com a seringa e eles injetam nos músculos faciais essa toxina botulínica. O que vai ocorrer? Quando a gente ri, principalmente assim, quem já está perto dos 40, né? Ou quando a gente está muito brava, que a gente faz assim com a testa, ou quando a gente ri, né? Que a gente acaba rindo e aqui do lado começam a aparecer as rugas. Essa toxina que paralisa os músculos, ela não deixa isso acontecer. A pessoa vai rir e não fica nada de ruga aqui. A pessoa vai ficar brava e não vai aparecer nada aqui na testa que ela está brava, tá? Então, essa parte muscular, ela fica imóvel. Então, é para isso que serve o Botox. Claro que o nosso organismo acaba eliminando, porque isso não faz parte do nosso organismo, essa toxina. Isso são de bactérias. Então, a mulher, ela tem que fazer isso anualmente, às vezes até a cada 6 meses, tá? E é caro, tá, galera? É caro. É mais ou menos de R$1.000 a R$1.500, tá? Para fazer a aplicação. E não é, às vezes precisa fazer 2 vezes por ano. Nunca fiz, tá bom? Mas preciso. Sífilis. Sífilis, então, é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Muito normal nos dias de hoje, né? Porque as pessoas esqueceram, né, que existem algumas infecções e acabam fazendo, né, relações sem preservativo. Então, a sífilis é através de um contato sexual e ela vai ocasionar inflamações, tá? E se ela causa inflamações no teu sistema reprodutor, ela pode também, se a mulher estiver grávida, ocasionar um aborto, porque ela pode atingir também o útero da mulher. E também ela pode atingir o sistema nervoso central do organismo. Então, é uma infecção bem séria, tá? E que tem casos em Ibirama bastante. A gente precisa tomar cuidado, porque a sífilis já era uma infecção sexualmente transmissível que estava praticamente erradicada. Mas daí o povo começou a ser inconsequente, né? E ter relações sem preservativo. Gonorreia também é uma infecção sexualmente transmissível causada por bactérias. Então, o meio aqui de contágio é o contato sexual e também vai ser a inflamação. Quando a gente fala de bactérias, tem inflamação, tá? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico entende, né, quando essas bactérias invadem o nosso organismo, que elas não são bactérias do bem, então eles vão atacar. E atacando acaba ocasionando inflamações, né? Então, é inflamação no canal da uretra.
O que é isso? Uretra é por onde passa o xixi, é o canal da bexiga até a saída do xixi. Então, dói ao urinar, né? Arde ao urinar. Então, também é uma doença que é pelo contato sexual. Meningite bacteriana é uma que já causou muitas mortes. Existem dois tipos de meningite, né? Tem a viral, que a viral, então, é a mais fácil de cura do que a bacteriana. A bacteriana ela é mais letal. Quando uma pessoa chega no hospital em que há, né, uma suspeita de meningite, até que se faça o exame, até que saia o resultado, o médico já trata como se fosse a meningite bacteriana, ele já taca antibiótico direto, tá? Porque se é a viral, é mais fácil de cura, mas e se não for a viral? Né? Então não pode perder tempo, já é tratado diretamente com antibiótico. Então é também pela saliva, pelo ar, é por isso que no inverno tem mais casos de meningite. Ataca então as meninges e o sistema nervoso central, né? As meninges acabam ficando aqui nessa região do pescoço. Então, por isso que se ela ataca as meninges, a pessoa não consegue dobrar o pescoço, ela não consegue encostar o queixo, né, aqui embaixo. Então, se ela não consegue fazer isso, é uma suspeita de meningite, então o médico já acaba internando e já trata com antibióticos. Tem vacinação. Hanseníase é quando a pessoa não tem os estímulos do tato, ela não sente, né? Então, o sistema atinge o sistema nervoso, aqui os receptores, né, sensitivos do nosso tecido da pele, por exemplo. Então, a pessoa não sente, ela não sente nada, ela não sente dor, né? Pode beliscar na pele dela que ela não vai sentir dor, tá? Ela vai ocasionar a perda da sensibilidade, a hanseníase. A forma de transmissão por saliva e contato com essas lesões, né? Então, contato com a pele da pessoa é altamente transmissível. Perda, então, de sensibilidade, mas existe vacinação. Leptospirose, né? Que é a famosa doença do rato. Então, nas épocas de enchente, porque não são todos os ratos, o rato é um vetor. Então, se o rato tiver contato, né, com outro animal que tenha esta bactéria que causa a leptospirose, ele pode ser um vetor, ele vai carregar esta bactéria. E ao fazer xixi, ele acaba descartando junto com a urina algumas bactérias, né, responsáveis pela leptospirose. Quando tem uma enchente ou quando tem uma chuva muito forte, acaba lavando certos locais onde estão esses ratos e essa água acaba levando essas bactérias junto e depois pode contaminar, né, as pessoas que acabam indo sem calçado adequado, né, sem uma bota, acabam indo na água da chuva e podem se contaminar com leptospirose, que também, né, não tratada leva à morte. Então, a água contaminada, né, com a urina do rato, a febre muito alta, dores pelo corpo e tem que evitar, então, acúmulo de lixo e também água, né, decorrente de chuva. A febre maculosa não é tão conhecida assim, né, para nossa região, para cá, né, no Brasil não é tão conhecida, através de um carrapato. Então, o carrapato ele se alimenta de sangue, ele é hematófago, então ele vai picar, né, para tirar esse sangue. E ao picar, se ele é um vetor, então se ele estiver com essa bactéria no corpo dele, ele acaba passando, né, para aquele animal. Dores e manchas pelo corpo, a febre maculosa. Tuberculose, que também é considerada uma pandemia, né? A tuberculose também é pela saliva, pelo ar, então também já é uma doença mais destinada também a regiões mais frias. Infecções pulmonares, mas tem a vacina como método de prevenção. Tuberculose já matou muitas pessoas pelo mundo, muitas, tá? Tem algumas histórias bem bacanas da tuberculose com a literatura, né? Então, até o momento, vou conversar com a Nana, seria legal se a gente conversasse sobre isso, tá? Porque eu sei de alguns autores que sofriam de, né, por amor, daí eles acabavam entrando em contato com pessoas que tinham tuberculose para acabar adquirindo ela e morrer, né, por amor. Então, eles se matavam através da tuberculose, tá? Vamos ver o que nós temos aqui ainda. Superbactérias. Então, para a gente terminar o nosso conteúdo aqui. O que são as superbactérias? O que essa imagem aqui tem a ver com superbactérias? Nós temos uma bactéria bem espertinha ali que ela está tomando antibiótico. Ela está mostrando para você que esse antibiótico aí não faz nada para ela. Por quê?
Superbactérias surgiram graças ao ser humano que não soube ministrar, né, a quantidade correta de remédios, ou por dor de cabeça ele ia na farmácia e comprava antibiótico, por qualquer coisinha estava comprando antibiótico. Antibiótico serve para quê? Matar bactérias, tá? Então, antibiótico não serve para qualquer outro tipo de doença, é para matar bactérias, então é para infecções ocasionadas por bactérias. E as pessoas tomavam antibiótico por qualquer motivo, tomavam na quantidade errada, o médico dava 10 dias, a pessoa tomava 3, 4 até sair todos os sintomas e nós acabamos criando uma população de superbactérias. Então, hoje, o antibiótico ele precisa ser vendido através de prescrição médica, né, por causa dessas bactérias, porque vai existir ainda algum momento que nós não teremos mais antibiótico para matar algumas bactérias, porque elas estão sim evoluindo e se tornando superbactérias. Então, foi graças a esse uso errado. Então, as superbactérias, né, quando uma pessoa adquire uma superbactéria, ela acaba se desenvolvendo muito rápido no nosso corpo. Então, até que se descobre um antibiótico adequado para essa superbactéria, a pessoa acaba morrendo, tá? Porque geralmente elas são muito potentes até na sua divisão celular. Então, elas se multiplicam muito rápido e não há um antibiótico mais certo para ela. Então, precisa ser feito um teste em laboratório com essa bactéria para saber qual antibiótico usar, ok? A gente também conversou isso ano passado, se eu não me engano, tá? Mas por hoje é isso. Vou deixar mais materiais, né, à disposição de vocês no Google Sala de Aula. Então, a atividade de vocês é assistir, fazer anotações, deixar o caderno lindo e maravilhoso, porque quando as aulas voltarem, eu vou olhar o caderno de vocês para ver realmente, né, quem está se dedicando e quem não está, porque nós não estamos de férias, tá, galera? Então, pensem bem nisso. Para a próxima quarta, vocês terão só exercícios sobre as bactérias. Por enquanto, você já tem bastante coisa, né? Então, vamos deixar para a próxima semana exercício para que a gente possa, então, colocar em prática alguns conceitos do Reino Monera. Então, até a próxima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês